Olá, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto, seja bem-vindo em meu canal. Hoje vamos fazer este trilho de mesa aqui, que eu fiz com o fio charme. Deixei os materiais aí, a quantidade, logo a seguir. Este caminho ficou na medida de 1,35 por 36 centímetros. Você pode estar aumentando. Ele é feito aqui por faixas, então você pode aumentar e diminuir também o tamanho dos círculos aqui. Deixei tudo certinho, a seguir tem todas as explicações. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa teu comentário, o teu like. E se você não for inscrito e gostou aqui do canal, se inscreve e deixa um recadinho pra gente saber que você passou por aqui. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Para fazer esta peça, nós vamos precisar de 2 noveiros de fio charme, pode ser na cor de tua preferência. Eu vou fazer com esta cor aqui, 4004, que é a cor ao vivo. Vamos precisar de uma tesoura para arremate e uma agulha 2,5. O porquê de eu estar utilizando a 2,5 e não a 3? Porque eu quero um trabalho mais apertadinho com os pontos mais firmes. Se você deseja ter o teu trabalho com pontos assim um pouquinho mais folgadinhos, mais soltos, aí você pode utilizar a número 3. Esta amostra aqui, olha, eu fiz com a agulha número 3. Aí eu achei que ficou um pouquinho molenga, mais solto. Vamos fazer tiras iguais a esta daqui e depois, a partir da segunda, a gente já começa a emendar aqui. Vou tirar o fio aqui do meio. Deixa eu mostrar aqui de novo pra você. Olha, ele é um trabalho iniciado no meio, depois a gente vai trabalhar um lado, depois o outro, apenas essa tira aqui. Aí depois a gente vai trabalhar em volta. Então, aqui, você vai fazer aqui o tamanho desejado da metade e depois a outra metade. Então, eu vou dar início com outro fio, com o anel mágico, ou então você pode fazer aí de 4 a 5 correntes. Vou fazer o anel mágico, passo aqui e puxo o meu fio. Vou subir aqui 3 correntes, laço a agulha e vou fazer ponto alto. Vou fazer aqui um total de 4 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Então, tenho 4 pontos, 3 correntes. Vamos repetir 4 pontos, 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntes. E mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 3 correntes. E para fechar aqui o nosso quadradinho, vamos fazer mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E 3 correntes para finalizar. Aí, entro aqui na terceira correntinha, onde subimos, e fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui no avesso, olha, e vou puxar este fio aqui da nossa laçadinha, do nosso anel mágico, né? Vou dar continuidade aqui. Então, no próximo ponto, eu vou fazer ponto baixíssimo, no seguinte, ponto baixíssimo, no seguinte, ponto baixíssimo. Chegamos aqui na alça, faço mais um baixíssimo e agora vou subir 3 correntes. E aqui nós vamos trabalhar leque em cima de leque. Então, vou fazer 4 pontos altos, né? Que seria aqui o primeiro ponto alto, são essas 3 correntes. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Nós vamos trabalhar
esses leques aqui até o tamanho desejado. Porém, vai ter que ser múltiplos de 7 mais 5. Então, vou voltar aqui, olha, no segundo ponto, eu faço ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. No seguinte, ponto baixíssimo. E dentro da alça, um ponto baixíssimo. 3 correntes para dar altura. Mais 3 pontos altos para formar um bloquinho com 4 pontos. 2 correntes de separação. E mais 4 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui o início do meu trabalho. Deixa eu pegar o outro aqui para explicar novamente. Eu tenho aqui esses círculos aqui, correto? Então, aqui, olha, temos o meio e eu fiz 3 círculos de cada lado. Neste daqui, eu quero fazer 5 círculos. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer 7 vezes 5 mais 5 bloquinhos. Quando eu falo 7 vezes 5, são 7 bloquinhos do leques aqui. São 7 bloquinhos de leques, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, no final, eu repito apenas 5. Então, eu vou fazer 7 vezes 5, 35 leques, mais 5, 40 leques. 40 leques desse lado. Aí, depois eu vou voltar, colocar o meu fio aqui no outro lado e vou repetir mais 40 leques. Então, eu vou continuar aqui, olha. Vamos fazer mais alguns. Eu sempre venho no segundo ponto, faço ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. No seguinte, ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo aqui no espaço. Subo 3 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos para ficar com 4 pontos. Fiquei com 4 pontos, faço 2 correntes de separação e mais 4 pontos no mesmo lugar para formar o nosso leque. Viro novamente, vou subir com pontos baixíssimos até chegar lá na alça de correntes. Subo 3 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 4 pontos altos. Então, aqui são leques de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos, até dar o tamanho desejado, depende de quantos círculos você vai querer. Lembrando que são múltiplos de 7 mais 5. Então, vou dar sequência aqui, vou fazer os 40 leques desse lado, e quando eu for iniciar o outro lado, eu volto aqui para dar sequência à explicação. Então, eu fiz aqui 40 leques, né? Um em cima do outro. Vou fazer aqui uma corrente e vou cortar esse fio. Volto lá, aqui no direito do nosso trabalho. Aqui temos o avesso e o direito. Então, já vou fazer aqui a laçadinha inicial. Se você quiser, você pode amarrar lá também. E aqui, na mesma direção, vou iniciar com um ponto baixíssimo, 3 correntes, e vou fazer a mesma coisa que fiz lá no outro lado. São leques de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, aqui temos 4 pontos, 2 correntes,
e vamos repetir 4 pontos. Viro, faço ponto baixíssimo, três correntes para subir e vou repetir o leque. Duas correntes de separação e 4 pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo aqui até completar os meus 40 leques. Completando os 40, eu volto para dar continuidade no nosso trabalho. Fiz aqui os 40 leques nesse lado também. Agora, eu venho aqui e vou fazer os pontos baixíssimos. Um para cada pontinho de base. Aqui nas correntes, eu faço ponto baixíssimo também. Passo com ponto baixíssimo lá para o outro lado do leque. E o meu último ponto baixíssimo aqui no último ponto alto. Por que eu fiz ponto baixíssimo e não dei início aqui? Porque, olha, eu quero dar início do lado direito da minha peça. E se eu tivesse começado do outro lado, seria o avesso. Só por isso eu passei aqui os pontos baixíssimos e vou iniciar do outro lado. Agora, aqui eu vou fazer 14 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto leque, eu venho aqui dentro, entre um ponto alto e outro, e faço um ponto baixo. Ficando assim, o nosso trabalho assim com essa alça aqui. Agora, faço 1, 2, 3 correntes. Entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Entre um ponto alto e outro aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E novamente, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Então, aqui nós fizemos 14 correntes, pulamos 1, 2, 3, fizemos no quarto ponto. Aí, fizemos 1, 2, 3 alcinhas. E agora, eu vou fazer 14 correntes novamente. 1, 2, 3, 13, 14. Vou pular 3 leques e ir para o quarto leque e fazer ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Então, fizemos aqui uma alça com 14 correntes e aqui mais 3 alcinhas de 3 correntes. Eu vou dar sequência até chegar aqui no meio. Quando eu chegar aqui no meio do nosso trabalho, eu volto para explicar como que eu vou fazer aqui. Então, aqui vamos repetir 14 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu vou contar 1, 2,
no quarto ponto, um ponto baixo, sempre pulando 3 leques. Agora aqui 3 correntes, no próximo leque um ponto baixo, 3 correntes, no próximo um ponto baixo, 3 correntes, no próximo ponto baixo. É uma alça com 14 correntes e 3 alcinhas com 3 correntes. Então, vou dar sequência até chegar no meio e já volto para explicar o outro lado. Então, aqui eu tenho a minha alça com 14 correntes e cheguei aqui no meio do nosso trabalho. Vou fazer 3 correntes. E aqui temos uma alcinha, eu venho num ponto alto antes da alça. Aqui entre um ponto alto e outro. E faço um ponto baixo. 3 correntes de separação. Pulo o próximo ponto alto. E coloco no meio, fazendo outro ponto baixo. Então, aqui temos uma, 2 alcinhas, 3 correntes. E venho aqui no meio do próximo leque, aqui entre um ponto alto e outro. E formamos as 3 alcinhas, igual temos aqui. Então, agora eu vou dar sequência, fazendo 14 correntes, pulando 3 leques. E depois fazendo 3 alcinhas novamente. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou pular 3 leques e vou no próximo e faço ponto baixo. 3 correntes. Ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. E agora a gente faz outra alça com 14 correntes e assim vai continuar aqui a lateral toda. Quando chegar aqui na última alça, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, igual trabalhei lá do outro lado, e repetir nesse lado o que fizemos nesse lado aqui que estamos fazendo. O outro lado será igualzinho. Então, eu vou continuar aqui, fazer os pontos baixíssimos lá na ponta, dar sequência do outro lado, e eu volto com a próxima carreira com você. Aqui temos o leque onde iniciamos aqui do outro lado, né? Eu vou chegar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E mais uma vez, vou subir com pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir até a correntinha ali do centro. Aqui eu vou fazer 3 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntes de separação e mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, vamos trabalhar pontos altos aqui dentro desta alça. Vou fazer 25 pontos altos. Então, eu fiz aqui os 25 pontos. Temos aqui as 3 alcinhas, né?
Vou pular a primeira, vou para a segunda alcinha e vou fazer ponto baixo, 2 correntes e na mesma alcinha outro ponto baixo. Ficamos aqui com uma argolinha. E agora eu laço, pulo esse próximo espacinho aqui e continuo com pontos altos. Vou fazer aqui mais 25 pontos altos. Então, fiz aqui os 25, vou pular esse próximo espacinho, venho no seguinte e faço ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. E vou continuar aqui na alça maior, fazendo 25 pontos. Eu vou continuar fazendo isso aqui na lateral toda. Aqui eu vou, né, pular o primeiro espacinho, fazer ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo no mesmo lugar, pulo o próximo espacinho, 25 pontos altos nessa alça de correntes, pulo primeiro, faço ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo aqui no espacinho do meio, e vou seguir assim a lateral toda, onde vamos chegar aqui no canto. Aqui, quando eu terminar os pontos altos, eu volto para dar a explicação para vocês. Fiz aqui os 25 pontos altos e cheguei aqui na outra ponta. Agora, eu vou fazer um leque aqui de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Então, terminando aqui o leque, vou continuar na outra lateral da mesma forma que fizemos aqui. 25 pontos altos, pulo aqui esse primeiro espacinho aqui, coloca ponto baixo. Então, vamos fazer aqui, olha, 25 pontos altos aqui na alça de 14 correntes, pula esse espaço. Nesse próximo aqui, você coloca um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Pula o próximo espaço e na alça de 14 correntes, 25 pontos altos. Eu vou continuar fazendo isso, a lateral toda aqui, até chegar aqui e finalizar com um ponto baixíssimo, e aí a gente vai dar sequência na próxima carreira. Feito aqui os 25 pontos altos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e vou seguir com um ponto baixíssimo até chegar na alça de correntes. Aqui eu vou fazer um leque, subo 3 correntes, faço mais 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 4 pontos altos. Uma corrente de separação e vou contar aqui 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto, uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto, uma corrente, pula um, no próximo, um ponto alto, uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, mais um bloquinho, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, depois de fazer aqui 6 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, eu fiz 6 pontos altos, eu faço 2 correntes e volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma corrente, pula 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 um no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um no próximo, um ponto alto. Mais uma corrente de separação. E aqui, olha, vamos começar a contar do V. Então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, está igual de um lado e de outro. Aqui eu vou pular esses 2 pontos e venho aqui naquela alça de 2 correntinhas da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Feito os 3 pontos, eu vou dar início à repetição. Uma corrente, vou contar 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto, uma corrente, pula 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 um ponto alto. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes e no mesmo lugar um ponto alto. Não esqueça de fazer esse aumento aqui, senão o teu trabalho vai ficar emborcado. Ele vai fechar aqui, porque vai faltar uma corrente aqui em cima. Uma corrente, um ponto, né? Então, vamos continuar aqui. Uma corrente, pula um ponto alto. Eu vou dar sequência, eu vou fazer a lateral toda desse jeito aqui que eu expliquei. Em cima de todos os círculos aqui, são todos iguais. Aqui, uma corrente, venho na alcinha e faço 3 pontos altos. Está ficando assim nosso trabalho. Eu vou fazer aqui em toda a lateral, e aí vou chegar aqui na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, eu vou fazer leque dentro de leque. 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, e vou repetir aqui nesse lado o que fizemos aqui. Então, vou dar sequência e volto com a próxima carreira aqui com você. Fiz aqui a minha última correntinha e finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que subimos. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar lá no espacinho de 2 correntes. Então, faço ponto baixíssimo aqui no espaço, vou subir 3 correntes e fazer 3 pontos altos. Vamos fazer aqui leque dentro de leque. Ficamos aqui com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos altos novamente. Agora, vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixo aqui no espacinho de uma corrente. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Então, vou trabalhar assim, por todos os espacinhos aqui, eu vou fazer 3 correntes e um ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o ponto baixo aqui, 3 correntes, passo para o próximo espaço e também faço ponto baixo. Vamos dar sequência aqui. 3 correntes,
ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, chegamos aqui onde temos 3 pontos altos. Vou repetir as 3 correntes e passo para o próximo espaço. E vou dar sequência na repetição de 3 correntes e ponto baixo até chegar lá no próximo leque. O leque lá da ponta, olha. Chegando aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no início. Vou fazer as 3 correntes, colocar um ponto baixo aqui, 3 correntes e continuar com o leque. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e volto aqui para explicar o próximo passo para você. Então, aqui eu fiz as 3 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que subimos. Vou fazer uma corrente e vou arrematar esse fio. Temos aqui o nosso trabalho iniciado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outras tiras iguais a essa daqui. Porém, quando eu chegar na última volta, eu venho aqui para ensinar a emenda, porque esse trabalho é feito em tiras. Então, eu vou dar início à próxima, né? Que se você não lembra como faz, é só voltar o vídeo no início e fazer aqui, né? A partir deste motivo aqui, que começa aqui no centro, faz de um lado, do outro, daí depois faz as outras carreiras aqui. Aí, quando eu for dar início a esta última carreira aqui, eu volto para ensinar a emenda, tá? Então, aqui eu vou finalizar aqui mais uma dessas tiras, né? Eu tinha feito a primeira e essa aqui já é a segunda tira do nosso caminho de mesa. E eu finalizei aqui esta volta de pontos altos e corrente. Agora, vamos dar início à última volta, né? Vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço de correntes. Vou subir 3 correntes e vou fazer aqui o leque, que são 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Prontinho aqui, 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, venho aqui no espaço, um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Agora, temos aqui um espacinho, o V, né? E aqui os demais espaços. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente e agora eu venho com aquela tira que a gente tinha reservado. Então, agora eu vou pegar aqui a minha tira reserva e vou contar. Aqui eu fiz, né? Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas de corrente. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta alcinha, aqui, deixa eu contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta alcinha, eu venho aqui pelo lado de baixo e vou fazer um ponto baixo, uma corrente, volto aqui na tira que estou trabalhando. Na próxima alcinha, um ponto baixo, uma corrente, volto lá na tira pronta, na próxima alça, um ponto baixo, uma corrente, volto aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, volto para lá na próxima alcinha, um ponto baixo, uma corrente e volto aqui novamente, um ponto baixo. Então, fizemos aqui emenda, né, por 3 pontinhos.
Aqui, olha, 1, 2, 3 pontos, 3 alcinhas emendadas. Então, eu vou continuar aqui. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Continuando aqui, até chegar lá na nossa próxima emenda, que eu vou contar como, depois desse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou contar novamente 5 alcinhas e vou fazer a emenda na sexta alcinha. Então, eu vou contar aqui, 1, 3 correntes, ponto baixo, 2, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 4, 3 correntes, ponto baixo, 5. Então, agora eu faço uma corrente e vou fazer a emenda lá na sexta alcinha. Depois aqui do nosso bloquinho de 3 pontos, eu venho e vou contar. Deixa eu virar aqui. Então, aqui temos o bloquinho, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta alcinha, um ponto baixo, uma corrente, volto aqui, um ponto baixo, uma corrente, vou para lá, um ponto baixo, uma corrente, volto aqui, um ponto baixo, uma corrente e volto lá, um ponto baixo, uma corrente, aqui no próximo espacinho. E vamos continuar. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Então, eu cheguei aqui novamente no bloquinho de 3 pontos altos. Vou contar, né, 5 alcinhas e fazer a emenda na sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente. Vamos lá na outra tira. Então, depois aqui do bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta alcinha, um ponto baixo. Uma corrente e volto para cá. Um ponto baixo, uma corrente e volto para lá. Um ponto baixo, uma corrente e volto para cá. Um ponto baixo, uma corrente e volto para lá. Um ponto baixo, uma corrente e volto aqui. Fiz a emenda por 3 pontos e vou dar sequência assim, fazendo 3 correntinhas, um ponto baixo até chegar na próxima emenda. E vou terminar de emendar aqui todos os círculos. E também vou fazer mais uma tira para emendar nesse caminho de mesa aqui. Então, vou dar continuidade e volto com ele prontinho. Fiz aqui 3 faixas do nosso caminho de mesa. E já emendei aqui, olha. Agora, eu vou fazer o acabamento. Venho aqui, faço ponto baixíssimo. Uma corrente e vou arrematar esse fio. Se você quiser fazer mais faixas, também pode. Então, agora eu vou fazer os tasséis para pendurar aqui nas pontas. Se você quiser também, pode optar por fazer outro acabamento, fazendo mais uma volta desse daqui e colocando picôs. Eu optei por fazer tasséis. Para fazer os tasséis, eu vou precisar aqui de, primeiro, 2 pedaços de fio,
com 20, 25 centímetros mais ou menos. Aí depende, né, do tamanho também que você vai fazer o tassel. O meu vai ficar aqui nessa medida. Vamos ver aqui. Ele tem uns 10 centímetros. Então, vou pegar o meu fio e vou colocar aqui, vou dar 20 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, eu venho aqui dentro e vou cortar. Agora, com um dos meus fios, vou colocar aqui no meio. Deixa eu ver aqui, olha. Aqui no meio, mais ou menos. E vou dar 2 nozinhos. Deixo esse fio para cima. Agora, com o outro fio, venho e coloco aqui. Deixo aqui mais ou menos um dedo. Dou um nozinho, dou uma arrumadinha aqui e aperto. Agora, viro do outro lado. E aqui vou dar 2 nozinhos. Agora, aqui é o meu trabalho. No lado direito, eu venho aqui, esse fio aqui de cima, olha. Vou pegar um deles e passo aqui dentro. E vou dar aqui 2 nozinhos também. Ficando assim. Agora, com a minha agulha, pode ser até uma agulha mais fina, eu venho aqui no meio do tassel e saio aqui em cima e vou puxar esse fio lá embaixo. Puxei um e agora o outro. Agora, eu arrumo aqui. E aqui é só você aparar para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Então, você vai fazer isso por 6 vezes, né? Vou fazer aqui, aqui no outro lado também. E aí, o nosso caminho de mesa já está pronto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.